Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Gente, mais uma peça aqui de vestuário, moda feminina adulta, tá? Essa peça aqui é encomenda, então eu tô trazendo aí esses passo a passo mais de encomenda, tá? Então, quando aparece aí eu faço pra vocês. Tamanho M, minha cliente veste, tá? Aqui na plataforma tem uma parecida com essa, tá? Mas não é essa daqui não, ela é toda adaptada, ela pediu para fazer toda a adaptação, porque ela queria que amarrasse no pescoço, então eu fiz, tá bom? Então, ó, linda, linda, com bojo, tá? Coloquei aqui um bojo M, né, branco. Coloquei já minha etiqueta, tá aqui. Eu vou em seguida mostrar a lista de materiais para vocês. Ainda falta fazer alguns arremates, tá? Coloquei elástico aqui, ó. Por isso ficou um pouquinho frangido, tá? Mas quando colocar no corpo vai se adaptar. Essa peça eu gastei um novelo e metade para confeccionar no tamanho M. Vou deixar aí. Cada novelo, eu pesei ele, tava por volta de 162 gramas, tá? Então, eu gastei 160 completo, um novelo, e mais 80 gramas do outro, né? Mais metade do outro. Então, 240 gramas para eu fazer essa peça aqui no tamanho M. Então, dois novelos dá e sobra. Eu creio que para um tamanho G, dois novelos também dê. E tamanho M, talvez um dê. Porque aqui também, gente, poderia dar mais, menos, se eu fizesse com fio único. Mas essa parte aqui eu quis fazer com fio duplo. Então, dependendo do que, se vocês utilizem o mesmo fio, né? E façam com fio único, a parte, toda a peça, né? Toda a peça vai dar menos, vocês vão gastar mais. Eu gastei um pouquinho mais por conta disso. Porque eu quis fazer aqui, ó. Porque daria até pra usar sem bojo. Olha a mosquinha chata, viu? Daria até pra usar sem bojo. Mas ela fica melhor com o bojo, tá? Durante o passo a passo, eu vou dar aí tudo em tamanho, as medidas em tamanho e quantidade de pontos em algumas partes e carreiras, na maioria carreiras, tá? Vou fazer só finalizar ali esses arremates para poder fazer a entrega dessa peça. Espero que vocês gostem do passo a passo, né? E vamos para a lista de materiais em seguida. Vamos colocar a mão na massa. Lista de materiais, gente. Para o tamanho M, que é o tamanho que eu vou estar fazendo, eu vou trabalhar ele, a parte do seio, com dois fios, né? Fio duplo no mesmo novelo. Então, vou precisar de dois novelos desse daqui. Porém, eu só vou utilizar um novelo completo e metade, ou é menos da metade do outro. Eu sei que é o total da 240, o peso da minha peça, tá? Que eu tenho 150, 160. 160, isso, é um novelo e meio, que eu vou utilizar para essa minha peça. Mas, se vocês vierem fazer com fio, com essa Tex, que é 370, tá? Algum fio que chegue próximo a essa espessura aí, vocês vão ir trabalhar com um fio só. Um só vai dar, tá bom? Para o tamanho PM, né? G já é uns dois novelinhos. Vou utilizar duas numerações de agulha, tá? Que eu vou fazer o corpo. Com essa numeração aqui, 3. E a parte do seio, que eu vou fazer com dois fios, né? Eu vou utilizar essa 2,5, tá? E a alcinha, 2,5. Porém, posso fazer só com fio só. Ou com agulha só, tá bom? Mas aí vocês vão ver o fio que vocês vão utilizar, a agulha que o fio recomenda e, claro, a agulha que vocês acham melhor para trabalhar com aquele fio, né? Porque aqui ela indica
agulha 2,5, né? E eu usei 3, né? Na maior parte, e 2,5, porque eu utilizei aí fio duplo, né? Se eu fosse usar fazer a parte do seio com fio só, eu iria usar a 3, só 3, tá bom? Aí eu vou utilizar aqui uma tesoura e uma agulha de tapeceiro para os arremates. Vou utilizar cola pano também para fazer meus arremates, tá? Mas aí fica de preferência de vocês, se vocês querem utilizar ou não. Vou utilizar um par de bojo já caseado. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Então, o bojo vai ser dependente, igual ao tamanho da blusa, né? Como eu vou fazer uma blusa M, bojo M. Se for fazer uma blusa G, bojo G. Se for uma blusa P, bojo P, tá? Vou utilizar aqui na parte das costas esse elástico é bem fininho, lastex, tá? Uso bem pouquinho, vou dar 3 voltinhas. Mas aí o elástico também fica a preferência de vocês. Se é achatado, se é roliço, aí vocês escolhem, tá? Uma fita métrica aqui para fazer as medidas e só, tá? Então, bora pro passo a passo. Bem, gente, eu fiz aqui, ó, 51 correntinhas, tá? 51. A quantidade de correntinhas é a quantidade que vocês vão fazer para o tamanho da blusa de vocês. Se quiserem maior, faz um pouquinho maior, tá bom? Eu fiz 51, ó, ela ficou com 23 centímetros. Apesar que a gente vai fazer depois algumas carreirinhas de aumento. Aí eu vou trabalhar a carreira de idas e voltas até fechar, tá? No tamanho da minha cliente. Lembrando que aqui é um tamanho M. Só que eu vou pegar essa primeira carreirinha aqui, ó. E vou... Aqui, cadê? Eu não vou pegar essa alcinha aqui. Vou pegar essa alcinha aqui, ó. Virar ela de lado e vou trabalhar nessas alcinhas na lateral. Tá? Essa primeira carreirinha eu vou trabalhar desse modo. Eu vou trabalhar pegando as alcinhas, tá? Que ficam aqui atrás. Essa primeira carreirinha vai ser um pouquinho mais complicadinha, tá? Porque requer mais cuidado, né? Não complicada, mas mais trabalhosa um pouquinho. Coloquei o fundo nessa cor, virei o meu plano de fundo aqui, pra ficar melhor, porque branco no branco não ia dar certo, né? Isso aqui é encomenda, tá? E a cliente, ela pediu dessa cor aqui. Eu vou trabalhar por toda a carreira, vou ficar com 50 pontos baixos aqui, tá, gente? Eu fiz 51, voltei na segunda, vou ficar com 50. Deixa eu finalizar ela aqui. Pronto, gente, fiz as minhas 50, ó. Deu 50, né, correntes. Se vocês colocarem mais, vai dar mais. Uma menos do que a quantidade que vocês fizerem aqui, tá? Trabalhar carreirinhas de voltas, então, vou virar minha peça.
Aqui eu vou trabalhar em bloco, tá? Então, vou fazer meus pontos baixos pegando essa alcinha do lado de dentro. Então, vou trabalhar meu ponto baixo desse jeito, em bloco. Todas as carreirinhas, tá? Terminar, vou trabalhar em bloco. Aí ela vai ficar, quem quiser trabalhar normal pode trabalhar, só que vai dar uma diferenciada aí na peça. Ó, vai ficando assim. Ó, pronto aqui, ó. Com esse relevo. Com esse relevo aqui, tá bom? Aí vocês vão trabalhar, eu vou dizer por quantas carreiras eu fiz e o tamanho em centímetros, tá? Pra essa minha blusa aqui, M. Mas são várias carreiras que eu vou fazer. Já volto com vocês. Ele ficou com 162 carreirinhas, tá? Idas e vindas, ó como ficou, tanto na frente como de trás. Vocês vão escolher a parte que vocês vão querer, tá? Eu aqui já fiz a união, eu costurei pegando as alcinhas de dentro, né? Aí vocês podem fazer aí a união do jeito que vocês querem, ó. Ficou aqui, ó, essa listinha aqui, ó. Aí vocês vão colocar ou para baixo do braço, eu vou colocar para trás das costas. Eu acho que vai ficar melhor assim, tá bom? E aqui em cima, comecei, né, fazer ponto alto. Então, aqui eu vou colocar um ponto alto ó, cada meinho de relevo, vou colocar um ponto alto, tá? E entre entre um relevo e o outro, eu vou colocar um ponto alto, tá bom? Ele vai embabadar um pouquinho nessa primeira fileira, a gente vai fazer 6, mas na segunda a gente vai fazer uma diminuição, tá? A gente vai fazer uma diminuição. E aí eu volto com vocês, eu vou ver aqui em centímetros quanto foi que deu. Eu esqueci de tirar, ele é abertinho. Mas eu vou tirar em centímetros aqui e dar o tamanho em centímetros pra vocês, tá bom? Com 73 centímetros, tá? 73 para um tamanho M. A largura, deixa eu ver aqui, a largura aqui, que é o comprimento, né? Ele ficou com 22,5, tá? Aqui eu vou fazer 6 carreirinhas de ponto alto. Eu vou dizer o total. Por quê? Se eu pegar aqui o total, aí vocês podem fazer mais carreirinhas de ponto alto, tá? Ou menos correntinhas iniciais daquela que a gente fez logo no começo, que é a que vai dar altura, tá? Aí, eu vou dar altura aqui com 5 a 6 carreirinhas, eu vou ver. Mas eu falo pra vocês, de ponto alto, tá? Se quiser fazer em ponto baixo, também pode fazer, tá, gente? Eu vou fazer ponto alto, que é pra crescer rápido aqui. Uma peça bem demoradazinha, por conta do ponto, né? Que é um fio mais fino, então demora mais um pouquinho. Já volto com vocês. Carreirinha, né, toda de ponto alto, tá? Aí, aqui é bom dessa peça que não precisa contar. Bom, então vai, depende do seu tamanho, vai ter essa mudança aí, tá? Pra mais, pra menos. Se eu não me engano, acho que o meu deu 173, foi 172 pontos altos aqui nessa primeira carreirinha de ponto alto. Nessa segunda aqui, eu fiz diminuição, tá? Ela fica um pouquinho babadada, mas não tem nada, não. Quando a gente coloca o elástico, ela vai ajustar. Nessa carreirinha aqui, nessa segunda carreirinha de ponto alto, eu coloquei 8 pontos altos, fui fazendo 8 pontos altos e uma diminuição. 8 pontos altos e uma diminuição, até finalizar. No final,
eu fiz a última diminuição e mais 3 pontos altos. Mas também não tem problema não, tá? Então, aí dependendo do tamanho de vocês, pode ter essa variação aí. Aí eu fiz uma, duas. Aí eu vou fazer mais 4. Essa aqui foi de repetição, a terceira carreirinha de ponto alto. Foi ponto alto sobre ponto alto, tá? Repetição, sem aumento e sem diminuição. Aí eu vou fazer ela, fiz mais uma. Aí aqui o total tenho 4, vou fazer mais 2. Tá? Para totalizar 6 carreiras de pontos altos aqui. Quando eu finalizar aqui, ó, gente, eu coloquei esse marcador. Aqui eu inicio a carreira e aqui finalizo. Então, esse meu marcador tá aqui no meio. E no meio aqui, ó, da minha união, tá? Aí, quando eu terminar aqui, eu vou... eu coloquei esse marcador aqui, mas tá errado, tá? Eu vou dividir os pontos. Então, a quantidade que eu tiver pra cá, tá? Eu vou marcar pra chegar esse meio aqui, ó. Tá bom? Na parte da frente. Então, se eu tiver aqui 140, um exemplo, 140, eu vou contar daqui pra lá 70 pontos, tá? Vou colocar o marcador e vou colocar no outro lado 70, dá os 140. Se for par, né? A gente divide em números iguais. Se for ímpar, ainda vai ser melhor, que eu vou deixar se sobrar um pontinho, se der 141, eu coloco 70 para um lado, 70 para outro, e vou colocar o meu marcador entre aquele pontinho na frente, que vai ficar sobrando, tá bom? Se for par, a gente coloca 2, a gente marca esses 2 aqui. Bom, não tem problema não. A gente deixa 2 pontinhos sobrando no meio, na parte da frente. Se sobrar um, for número ímpar, a gente deixa um ponto alto sobrando na parte da frente, vai ficar no meio da peça. Mas quando eu tiver, a gente for colocar, fazer a parte do bojo, aí eu volto aqui com vocês, tá bom? Aqui eu vou fazer mais 2 carreirinhas, aí eu volto com vocês. Gente, ficou assim, ó, tá? Aí aqui o meu deu... Deixa eu ver o total de pontos. Deu 70, 73. Eu coloquei 73. Comecei aqui pelo meio do ponto. Deu 140, pronto, 147 pontos ao total. 147 pontos ao total. No caso, ímpar, né? Eu deixei um aqui, ó. Que eu vou deixar esse só, tá? Sem trabalhar nele. Essa é a parte da frente. Aí, desse daqui para o finalzinho, no caso, início da carreira, ou final, desse marcador aqui, ó. Até aqui, ele tem 73 pontos. Daqui, desse primeiro, depois do marcador, dando a volta, até aqui, ele tem 73 também, tá? Então, vou pegar meu bojo M, vou colocar aqui, ó, nessa marcação. Coloquei nessa marcação. Aí, eu vou deixar esse espaço aqui. Ó, o outro já tá já com caseado, né? E vou trabalhar aqui, ó. Vou deixar esse livre, tá? Esse pontinho aqui livre. Então, desse pontinho aqui até aqui deu 27 pontos. Aí, eu vou marcar desse 27 pontos também, tá bom? Fazer aí uma carreirinha, vou trabalhar um por vez. Fazer aí uma carreirinha, né? Amarrar ou aqui, vou trabalhar. No caso que eu vou trabalhar, começar pela frente, então vou marcar aqui, ponto alto, e trabalhar os 27 pontos altos aqui, tá bom? Em um lado, depois eu trabalho o outro. Que depois a gente vai costurar por último. Bem, gente, eu marquei aqui embaixo os 27 pontos, né? Coloquei aqui um marcador aqui, ó, no começo. Aqui é do lado direito do bojo, ó, virado pra mim, né? Do lado direito que eu comecei, então eu comecei a fazer os pontos altos daqui do 27 até aqui, tá? Ficando esse de meio, já marquei, ó, do lado esquerdo, ó. Daqui até aqui,
tá? 27. Aí aqui, eu separei 13 pontos de um lado, 13 pontos do outro. E aqui dá 26, né? E 27 eu coloquei aqui no meio. Eu fiz o que, gente? Levantei 3 carreirinhas. Aqui eu tô trabalhando com fio duplo, tá? Peguei a pontinha do meio e a pontinha normal no novelo. Levantei 3 correntinhas. Segui fazendo aqui, ó. Cadê? Ponto alto. Até antes dessa marcação. Aqui eu fiz, no caso, até 2 pontos antes. Coloquei aqui, ó, o ponto alto. Aqui eu fiz um aumento antes dessa marcação, tá? Na marcação fiz um ponto alto e depois eu fiz um aumento e repeti ponto alto. Normal. Subi 3 correntinhas. Fiz um ponto alto. Aí vou fazer assim, gente, ó. Toda vez que for iniciar, vou iniciar uma com 3 correntinhas, tá? Nessa segunda e no terceiro, eu vou fazer uma diminuição. Aí, mais na frente, eu vou dizer quantas carreirinhas eu vou fazer desse jeito, tá? Então, aqui, ó, fazer uma diminuição. Aí, vou fazer no começo. Tá? Aqui, ó, trabalhando com fio duplo, ó. Aí, vou repetir ponto alto. Até chegar nos 2 últimos. Vou deixar os 2 últimos aí, sem fazer, tá? Porque ficar bem fechadinho. Se vocês quiserem fazer com fio único, pode fazer também, tá? Problema não, mas assim, eu fiz, gente, mas eu não gostei não, tá? Mas aí, como vai colocar o bojo também, tem problema, né? Aí, quem quiser colocar bojo, coloca. Quem não quiser colocar, colocar o forro. Aí, o que eu fizer em um lado, eu vou fazer do outro, tá? Aí, eu vou mostrar aqui a vocês. Esse daqui. Aí, vocês vão fazer no final. No outro lado. Oi. Vou deixar os 2 aqui até chegar nos 2 últimos, sem fazer, porque eu vou fazer uma diminuição. Tá balançando um pouquinho, gente, porque tá adaptado aqui, né? Pra eu poder gravar. Ó, aqui esse é o último, né? Deixa eu fazer mais 3 aqui. E eu fiz aqui, não era... Tô fazendo fio duplo, eu peguei a agulha 3, mas não é. Tô trabalhando aqui com a agulha 2,5. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, vou desmanchar essa carreira aqui e vou refazer ela na agulha certa. Essa aqui. Ó, aí ficou esse, né? Aí eu vou fazer uma diminuição aqui. Eu vou trabalhar uma diminuição no começo e no final, tá? No começo e no final. Aí eu fiz um aqui, só que aqui eu fiz o quê? Eu fiz uma correntinha, né? 3 correntinhas aqui pra dar a altura do meu ponto alto. Eu não fiz logo de início, não. Que eu fiz, mas também eu não gostei. Ui. Vou ajeitar aqui. Vou cortar essa parte. Ai, meu Deus do céu. Pronto.
cortar. Voltando. Aí aqui foi uma diminuição, vou fazer um ponto alto, né? Vou subir 3 correntinhas. Eu tô subindo do meu jeito, então tô colocando um ponto baixo aqui dentro, vou subir mais 2 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto, tá? Aí aqui, ó, na segunda, fazendo diminuição com a segunda e a terceira. Todas as carreiras vão ser assim. Aí eu sigo fazendo ponto alto. Quando chegar nesses dois últimos aqui, aí eu faço uma diminuição. Que no caso justamente vai ser no ponto que eu fiz a diminuição e no ponto alto solto. Aí vou subir as 3 carreirinhas, fazer a diminuição, seguir fazendo ponto alto e no último uma diminuição, tá? Eu vou dizer aí quantas vezes eu fiz isso e a carreirinha, na carreirinha que eu parar, que eu vou dizer quantos pontos eu fiquei, que é pra gente fazer a alça aí pra amarrar no pescoço, tá? Eu vou aproveitar e vou trocar aqui minha agulha, desmanchar essa carreirinha e refazer com a 2. Já ficou, ó, bem grandona aqui. Tá bom? Aí eu vou seguir fazendo aí e depois volto com vocês. Gente, minha blusa ficou assim, ó. Ficou bem fechadinha, né? Com fio duplo aqui. Já fiz alguns arremates, né? Só que falta só colocar um pinguinho de cola e tirar o excesso mesmo, tá? Mas já fiz aquele nozinho que eu faço. Escondi uma parte do fio. Tirar esses marcadores aqui. Cuidado. E esqueci de fazer o arremate das pontas da alça. Ó, eu fiz 42 carreirinhas de idas e vindas, tá? De 4 pontos altos. Aqui na parte do seio, ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreirinhas, finalizando com 5 pontos altos. Na alça, tinha 4 espaços, foi onde eu coloquei 4 pontos altos, tá? E com um fio único, alça, para não ficar tão larga. E fiz aqui as 42 carreiras. Vou dizer para vocês em centímetros, né? Fica melhor da alça. Com 52 centímetros, tá? A minha alça, ela ficou. Quem quiser fazer um pouco maior, faz, tá? Mas essa alça aqui vai ser amarrada no pescoço. Vou tirar esse. E branco, né, gente? Trabalha com tanto cuidado. Ó, gente, antes de colocar o bojo, quem quiser usar, como ele tá bem fechadinha, quem quiser sem bojo, gente, pode usar, né? Tá bem fechadinha mesmo. Eu vou fazer uma carreirinha aqui de ponto... Vou ver se fica legal com ponto meio alto, tá? Ou de ponto baixo mesmo, bom? Aqui embaixo. Aí, eu vou começar por trás aqui, já colocando... Vou começar aqui desse cantinho, já colocando o elástico, tá? Mas tem outra opção, quem não quiser colocar elástico, pode fazer um cordãozinho e amarrar aqui na frente. Também vai ficar legal, né? Mas aí a cliente pediu com elástico. Então, eu vou começar aqui da parte, ó, de trás. Deixa eu dar um pause aqui e pegar o meu elástico. Ó, gente, eu peguei o elástico, né? Depois eu vou ajeitar essas falhas. Tem 3 fiozinhos, porque eu dei 3 voltas. Eu gosto desse bem fininho, mas se vocês quiserem usar aquele roliço ou aquele achatado, pode, tá? Eu vou fazer... Coloquei um pouquinho maior, mas depois aí eu ajusto, eu puxo ele quando finalizar a peça. Deu até um nozinho aqui, ó, mas não tem nada não, quer ficar escondido. Então, vou começar dessa parte aí. Eu dei um nozinho na ponta, porque aqui, ó, gente, eu vou prender pra ele não escapulir, tá? Uma dica, né?
Pra ele não escapulir aqui. Aí eu prendo lá do outro lado. Posso prender agora ou depois, tá? E no caso eu vou colocar até aqui, ó. Tá? Eu vou começar daqui até aqui. Aí depois eu vou dar meu jeitinho, vou esconder esse excesso. Vou puxar, né, pra ajustar. E vou esconder. Por isso que eu dei esse nozinho aqui. Ah, esse daqui foi ele que deu, tá? Foi ele que deu porque essa blusa aqui, gente, eu já fiz. Ficou um pouquinho curta aqui nesse tamanho. Curta aqui nesse tamanho, né? Do comprimento dela. A cliente pediu para aumentar mais 2 dedinhos. Então, fiz o quê? Para não desmanchar essa parte, que eu teria que desmanchar todinha. E assim, se fosse uma peça que tivesse saída, poderia refazer outra e deixar esse daqui de pronta entrega. Só que não é uma peça que tem saída, tá? Então, assim, eu tô focando só em trabalho de encomenda. Então, eu aumentei aqui, 2 carreirinhas aqui. Que posso aumentar, tá? Caso aconteça esse probleminha aí com vocês. Vou dar a laçada aqui no meu fio. Aí, vocês fazem do jeito de vocês. Peguei já o meu fio, coloquei por baixo, tá? Vou bem aqui no cantinho, ó. E vou prender, deixa eu ver aqui, pra não trabalhar o fio curto e aí acabar, né? E aqui, gente, meninas, eu vou fazer ponto baixo, tá? E pegando o elástico, ó. Tá vendo que eu só não coloco um fiozinho, gente, porque eu fico com medo de ele ficar muito fininho. Então, corre o risco dele cortar, né? Partir. Então, aí eu pego 3 voltas, 4, vai depender aí de vocês. Ó, já tô escondendo aquele pedacinho daquele fio e tô escondendo aqui o meu elástico. Ele fica bem, ó, delicado. É isso? E eu vou fazer esse aqui, eu já tô fazendo acabamento, né? Colocando meu elástico e fazendo meu acabamento, ponto baixo sobre ponto baixo, por toda a peça, tá? Então, eu vou trabalhar seguindo essa sequência. Eu vou trabalhar aqui, eu vou ver se eu faço meio ponto alto ou ponto baixo na parte dos seios. Quando estiver fazendo ele, eu volto com vocês. Com ele. Ou para fazer eu já terminando e dando aí as dicas, porque é fácil, né? E lembrando sempre que meus passo a passo, gente, por enquanto é só para quem tem a noção em crochê. Porque o que eu falar já vai saber como é que vai fazer ou como é que eu fiz aquela parte, tá? Pra quem tem a noção ainda, né, fica um pouquinho complicado. Então, depois eu vou tentar elaborar aulas para iniciante, mas aí depois. Ó, como eu tô trabalhando com 3, tem esse cuidado aqui pra pegar os 3. Aí depois eu dou aquela puxadinha quando eu terminar pra dar uma ajustada, esconder elástico, né, pra não ficar visível. E vou trabalhando desse jeitinho, tá bom? Então, vou finalizar aqui e volto com vocês pra mostrar como eu vou fazer aqui, ou o que eu fiz, tá? E pra mostrar, pra gente colocar o nosso bojo aqui. Eu vou deixar embaixo também o link do bojo, o caseado, de como eu faço. Mas aí, cada um faz do jeito que achar melhor, né? Que aprendeu. Aí, eu vou deixar o meu jeito, que eu fiz esse caseado aqui. Um caseado bem simples, tá? Pronto, vou continuar aqui. Olha, gente, eu já coloquei... Fiz um ponto baixo, né? Atrás da peça. Aqui, ó. Aqui atrás onde fica o elástico. Depois eu vou só puxar
mais um pouquinho pra regular aqui o elástico. Aqui eu já coloquei o bojo, tá? Eu não fiz a carreirinha logo de ponto alto, não. Vou fazer um acabamento depois, tá bom? Aí eu fiz aqui, ó, o bojo. Coloquei. Eu marquei aqui, deixa eu ver. Comecei desse ponto. Vou começar, vou costurar ele aqui embaixo, aqui. Ah, é uma carreirinha abaixo desse que eu fiz o seio. Eu vou começar a costurar ele. Então, ele vai até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até a carreirinha aqui tem 11 pontos altos. Aqui, ó. Aí eu marquei o meio dele num ponto do meio, né? No sexto. Por 5 pontos altos pra cá, 5 pra cá, e eu marquei aqui o sexto. Aí eu fiz aqui, ó, ponto baixo, né? Ó, prendendo aqui o bojo. Eu cortei o fio, porque eu tentei fazer com ponto baixíssimo e ele vai ficar esquisito, não vai ficar feio. Aí eu cortei o fio, ó, um tamanhozinho bom. E aqui, tentar costurar ele no meio, tá? Com uma agulha de tapeceiro, ó, tá vendo que eu passei pra ele aqui, ó. Aí, quando eu terminar essa parte aqui de cima, ó, fecha a porta. Peraí. Pronto, gente. Aí, eu vou costurando aqui, ó. Olha o que a menina colocou aqui. Uma horinha pra sair, um minutinho. Aí, eu vou costurando aqui. Escondendo aqui, né, o ponto também. O fio. Porque se fizer no ponto baixíssimo, ele vai prender. O problema é que ele vai ficar mostrando muito fio na marcação. Aí, o que eu fizer de um lado, vou fazer do outro. Mesmo jeitinho, ó, tá vendo? Nem mostra. É a mesma linha, tudinho. Quem quiser, se estiver fazendo uma na cor, achar a linha de costura na mesma cor, é só que aí não vai ficar, você que dê alguma diferença ainda. E com a própria linha, não. Pegar uma agulha de tapeceiro fina também, tudo ajuda. Tomar o cuidado, porque branco é aquele processo. Aí eu vou descer agora, ó. E vou dando, tá vendo que nem mostra? Aqui eu comecei a pegar o ponto, ó. Aqui. Pronto. Vou tirar minha agulha. E aqui eu vou alinhar. E aqui eu deixei o pedacinho pra fazer já a costura. Ó, vou pegando aqui e vou fazendo ponto baixo, tá? Se faltar a linha, a gente faz o emendo até finalizar. Ó, gente, eu vou seguir fazendo aqui ponto baixo, tá? Até finalizar. Quando eu finalizar,
Vou vir aqui, ó, retinho, tá? Eu deixei um pedaço de fio e venho com a parte com a agulha de tapeceiro, pra fazer a costura aqui embaixo, tá? Pra ficar bem costuradozinho. Ó, como ele ficou aqui atrás. Bom? E quando for fazer o outro lado também, tentar marcar essa parte do bico em cima, né? Na mesma carreirinha, tá? Do mesmo jeitinho que fizer. Depois a gente vê aqui e faz um acabamento nessa parte aqui. Eu vou ter que fazer, que é pra ficar um pouquinho mais largo na parte do seio aqui, nessa lateral aqui. Eu vou ver como é que eu vou fazer, que é pra cliente, tá? Mas aí tá ficando assim. Graças a Deus, blusa finalizada, gente. Então, tá toda finalizadinha aqui, ó. Falta só fazer os arremates, tá? O elástico, ó, puxei bem, puxei, né? Pra ficar assim, engiadinho, tá? Mas quando colocar no corpo, vai se ajustar, tá? Vai se ajustar aí no corpo da cliente, ó. Tá bom? Falta só fazer os arremates. Bojo colocado. Só que eu vou fazer é colocar um pinguinho de cola nesses pedacinhos que tá aqui, ó, e cortar. Aqui eu já escondi, já dei um nozinho, já escondi. Eu vou colocar só um pinguinho de cola, tá? E vou cortar esses fiozinhos. Então, aqui é a parte de trás da blusa, tá? Aqui é a parte da frente, que lindeza. Esse colocado assim, você querendo incrementar também, gente, com alguma miçanguinha, alguma coisa, vai ficar top, tá? Eu ia fazer carreirinha de ponto alto, mas ela provou, como eu fiz aqui algumas alterações, aí deu certinho, tá? Então, não aí precisa fazer nenhuma alteração, não. Bom, e ficou assim, ó, bem linda a blusa. Agora eu vou fazer só umas fotos, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo. E eu vou deixar aí no final uma foto e um vídeo dela no manequim, tá bom? E tchau! Então, eu vou mostrar pra vocês rapidinho a blusa aqui, tá? O melhor lugar que eu tenho claro aqui é vestir na minha manequim. Lembrando que esse tamanho aqui é um tamanho M e minha manequim é um tamanho P. Então, ó, vai ter áreas aqui que vai ficar folgada, tá? Mas quando vestir no corpo que é pra vestir, vai se ajustar, tá? Ó, eu tenho ela aqui, tem bojos, tá? Aqui essa parte eu fiz com fio duplo, tá? Eu utilizei para confeccionar aqui um novelo e meio para o tamanho M, a linha Bela, tá? Com tex de 370. Essa parte aqui eu fiz toda no ponto baixo, em relevo, tá bom? Eu tenho aqui, ó, 29 centímetros e aqui 47. E a circunferência de 72, se eu não me engano, 72 centímetros. Mas aí vai estar depois aí vai estar disponível depois o passo a passo dela. E eu dou dicas aí para vocês fazerem aí a peça de acordo com o tamanho PM ou G, tá bom? Então, atrás ela é assim, é amarrada no pescoço, tá bom? Amarradinha aqui no pescoço, acho que dá pra ver, né? Aqui, ó, amarradinha no pescoço. Mexer muito o celular não, porque ele tá mal criado hoje, tá? Fica um pouquinho folgado, como eu disse, é um tamanho, minha manequim é um P. Então, a cliente é um M, ela vai se ajustar no corpo. Aqui eu tenho elástico, tá? Não é criação minha, gente, eu fiz adaptação, porque no YouTube aqui tem uma artesã, por onde eu peguei o passo a passo dela, mas ela faz sem elástico, tá? E essa parte aqui não amarra no pescoço. Ela vem com a alça e amarra aqui. Então, um aqui e outro aqui, tamanhos menores, claro. E ela fica uma blusinha, tá? De alcinha normal. Vai ficar só um pouquinho as costas nua. E eu fiz essa alteração aqui, ó,
de uma carreirinha de ponto baixo, baixo não, desculpa, alto, para minha cliente, tá bom? Aqui na lateral do seio, porque ela disse que ficou um pouquinho a mostra aqui na lateral, não sei porquê, tá? Aí, pronto, essa peça aqui eu já refiz ela praticamente, porque ficou um pouquinho acima, ela queria um pouquinho abaixo. Aí eu tive que desmanchar toda essa parte aqui, pra não desmanchar isso aqui e refazer. Eu desmanchei só isso aqui e aumentei 3 carreirinhas aqui. Ela pediu o quê? Uns 2 dedinhos, tá? Foram 2 ou foram 3 carreirinhas que eu aumentei aqui. Pra dar o tamanho, né, do comprimento aqui da blusa. E ela tem bojo, tá bom? Mas como eu trabalhei no fio duplo aqui, se ela não tivesse... não precisaria nem colocar o bojo, né? Nem forro, porque ficou bem fechadinho. Mas aí, quem quiser trabalhar ela no fio único, pode trabalhar que vai dar certo. Aí vai ter que, depender do ponto, né? Do seu ponto, se for aquele ponto mais fechadinho. O meu não é, gente. Meu ponto eu tento ao máximo ser fechadinho, mas ele não é. Tem peça que ele vai, tá vendo? Bem fechadinho. Ela disse que gostou muito dessa peça. Gostou muito do ponto. Ela pensou que fosse ia mandar um ponto liso. Ela amou esse ponto aqui. Tá? Então, tá aí essa minha peça, tá? Feita sobre encomenda. E em breve, se Deus quiser, vai ter o passo a passo dela aí no canal, por esses próximos dias. Espero que vocês gostem, tá? Do conteúdo e nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus.